A paz do Senhor aos irmãos presentes aqui no santuário mais uma vez, e a você que está em sua casa, que vai nos acompanhar nesta sala de aula, neste domingo, que Deus possa abençoar. Junte a sua família e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Vamos estar orando ao Senhor nosso Deus. Você que tem uma necessidade, você pode juntar-se aí na sua casa, os irmãos que estão aqui no salão, coloque a mão no seu coração, e Deus conhece todas as coisas, Ele há de nos alcançar com graça e misericórdia nesta manhã. Eterno e soberano Deus, te louvamos, Senhor, por esta oportunidade, meu Deus, quando juntos, Senhor, retornamos esta grande sala de aula, meu Deus, para estudarmos a Tua palavra. Venha abençoar Teus servos que se encontram presentes neste santuário, Senhor, e aqueles que estão a caminho, meu Deus, possam chegar em paz e segurança. Deus soberano, os que estão em sua casa acompanhando através desta plataforma digital, que possas também, Senhor, ser alcançado pela Tua graça e misericórdia, aquele que pede pela sua família, aquele que pede pela sua própria vida. Ó Deus eterno, dispensa a Tua graça, abençoa este lugar, toda a cobertura demoníaca nos áreas desse setor, todo mal-estar, toda inquietação, toda orquestração satânica, meu Pai, seja atado agora, e que bate retirado, que o Teu povo tenha liberdade para Te adorar e glorificar, Senhor, neste lugar. Toda tristeza, toda angústia, toda ansiedade seja vencida agora, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Poderoso e eterno Deus, que estão enfermos, Senhor, possam receber desde já durante esta sala de aula a bênção da cura divina. Soberano e eterno Deus, assim pedimos Tua graça neste lugar. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Sente-se, vamos adorar o nome do Senhor, convidar a irmã Ruth Xavier para louvar o nome do Senhor nosso Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos adorar nesta manhã o Senhor. Sofrendo
irmãos, convido a todos a colocar-se em pé mais uma vez nesta manhã para nós fazermos o nosso devocional dominical. Convidar com a participação dos irmãos, alunos, professores presentes neste santuário, a lição de número 7, Paulo, exemplo de liberdade, da carta de Paulo aos Coríntios. Então vamos recitar textual. O assunto da lição no tempo 3. 1, 2, 3. Paulo, exemplo de liberdade. Textual. Fiz-me fraco para os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de com todos os maus salvar alguns. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 22. Nossa verdade prática. A nossa aplicação pessoal diz que a vida cristã não é regida somente pelos direitos, mas pela denúncia destes em favor do Evangelho. Nesta manhã iremos estudar sobre os 3 tópicos, até o tempo que nos der, sobre a autenticidade do pastorado, do apostolado de Paulo, os direitos e a renúncia que ele colocou expostas. Nossa leitura bíblica encontra-se na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 1 até ao 14. Vamos fazer uma leitura responsiva para que haja participação dos alunos presentes. Diz assim: não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor? Os irmãos, Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o cheiro do meu apostolado no Senhor. esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber. Não temos nós o direito de levar conosco a esposa crente, como também os demais apóstolos, os irmãos do Senhor, e Cefas, que é Pedro. Ou sou eu e a mulher não temos direito de deixar de trabalhar. Quem jamais medita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come o seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo nós homens, ou não diz a lei direito? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente com nós está escrito, porque o que lava deve lavrar com esperança, e o que mergulha deve mergulhar com esperança nele. Se nós, vós muito do que vos recolhamos as carnais, Se outros participam desse poder com vós, por que não? E mais se não, essas coisas espirituais, será justamente nós, mas nós não nos exigimos, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem o que é do templo, e os que de contínuo estão junto no altar participam do altar? Todos. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Vamos falando com o Senhor nosso Deus. Querido Pai, te louvamos nesta manhã mais uma vez. Quando retornamos, Senhor, a esta grande sala de aula, venha ao encontro de cada um de nós, abençoando a vida de cada professor, cada aluno, nossas crianças, nossos adolescentes, a nossa plenidade, e assim a todos quantos participam conosco deste estudo dominical. Assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sente-se, queridos irmãos, você que nos acompanha em sua casa, você pode tomar logo um caderno de anotação. Nós temos algumas referências que vai ajudar no seu estudo nesta manhã. E você que está aqui no santuário, você pode acompanhar-nos também na revista e no texto bíblico que será passado
durante a lição. Então, Paulo, exemplo de liberdade, é o tema desta manhã. Nós vamos estudar o capítulo 9 da carta de Paulo aos Coríntios. Na aula passada, nós estudamos o capítulo número 8 e o capítulo número 10. E aí o comentarista ele deixou o capítulo 9, separado, porque o apóstolo Paulo ele começa a falar de um assunto no capítulo 8, de repente ele para bruscamente e trata sobre um contexto chamado, que fala sobre a sua chamada apostólica, que era uma questão que inquietava os irmãos, a comunidade de Coríntios, tanto a comunidade judaica que ali vivia, como a comunidade cristã. E aí então no capítulo 8 ele vai completar o assunto do capítulo 10 e deixou o capítulo 9 sobre esse tópico, e que vamos estudar somente esse nesta manhã. Então o texto áureo fala: fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos, e fiz-me tudo para com todos, a fim que por todos os modos salvam-se alguns, ou salvar alguns. Então Paulo ele fazia um esforço, renunciando o direito dele, vamos ver mais à frente, renunciando aquilo que ele tinha direito, para que o evangelho pudesse ter supremacia, para que o evangelho pudesse transitar livre. Olha, Paulo já não era bem quisto na comunidade, porque ele tinha fama de que foi perseguidor. Então levou algum tempo para alguém aceitar ele como apóstolo, até porque na cabeça da comunidade só tinha os 12 apóstolos que viram Jesus. E aí nós vamos ver no texto que Paulo ele vai justificar que ele viu Jesus. Está registrado isso em Atos dos Apóstolos. E aí o que acontece? O apóstolo Paulo ele se destaca porque ele se entregou à obra, ele se entregou ao ministério, ele renunciou o seu direito, como soldado romano, como cidadão, uma cidadania romana que ele tinha. Ele se deixou ser preso para que o evangelho pudesse ter liberdade. E lá dentro da prisão ele escrevia algumas cartas. Então ele escreveu a Éfeso, escreveu a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses. Então para ele não tinha barreira, não tinha dificuldade, E alguns historiadores dão um título para Paulo como Paulo o Desbravador. E até na carta de Paulo aos Coríntios diz: vocês podem me imitar, porque eu imito a Cristo. Então ele se doava à obra. Então tudo para ele, o evangelho tem que estar em primeiro lugar. Então o tema desta manhã, o apóstolo Paulo traz a igreja de Corinto, o comentarista traz para nós desta manhã, que se tivermos que renunciar a alguma coisa, nós temos que fazer para que o evangelho possa ter liberdade. Ele tinha um direito, mas eu vou deixar de lado esse direito que eu tenho, para que o evangelho possa ter liberdade, para que ninguém possa questionar, para que ninguém possa impedir que eu entre nessa cidade, que eu entre nessa igreja, que eu fale isso. Então para ele sempre eu vou me desfazer desse direito, para que Cristo possa se apresentar. E aí nós temos o exemplo de Jesus, que eu vou ver mais à frente, que ele deixou o seu trono de glória. Filipenses capítulo 12, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Veja a palavra, aniquilou-se a si mesmo, e tomando a forma de homem, humilhou-se até a morte cruz. Então o próprio Cristo deu esse exemplo. Então Paulo, quando ele realmente teve um encontro com Cristo, vamos ver daqui a pouco que isso foi imediato, ele já começou a evangelizar, ele já se doou, foi uma obra do Espírito Santo, e a partir dali ele passou a ser uma outra pessoa, deixou de ser um perseguidor e depois foi ser perseguido, mas ele se doou pela obra. E ele passou por vários naufrágios, passou por várias situações, por várias diversidades. Ele escreve a segunda carta aos Coríntios daquilo que ele passou, das noites, da vigília, da fome, da nudez, por conta do evangelho. Então é isso que Cristo espera de nós. Não sei se nós podemos chegar nesse nível, mas se tivermos de chegar, que Deus possa ser honrado através da vida de cada um dos irmãos, da vida de cada um dos líderes, da vida de cada um que coloca, digamos assim, em palavras cotidianas, a cara tapa em prol do evangelho. Essa é uma verdade para que possa se entender o que realmente, o que ele podia fazer.
Então, queridos irmãos, ele começa o capítulo 9 já dizendo da chamada dele, e aí começa o assunto. Vamos então por parte a nossa introdução, faz um panorama daquilo que já falamos assim no capítulo 8. Vimos que a liberdade do cristão não é regida pelos seus direitos, mas pelo amor ao próximo. Então ele fazia tudo por amor ao próximo, por amor à igreja de Corinto, por amor à igreja que ele se doou, que ele criou, que ele se doou para aquela igreja. Eram os filhos dele. Paulo instruiu os irmãos a abrir mão dos direitos individuais em favor da unidade entre os irmãos e do testemunho da igreja perante os de fora da comunidade cristã, que era a comunidade judaica. Paulo era um judeu, mas ele teve um encontro com Cristo, a personalidade dele mudou, porque ele passou, a sua vida passou a ser regenerada, mudou a sua natureza. Então ele pôde se desfazer do velho homem, ele pôde se doar pela obra. Essa é a característica de todas as cartas que ele escreve, do cuidado que ele tinha com a igreja, e isso inquietava alguns. Então ele fala dos direitos, nós estamos estudando que ele sempre destaca a igreja de Corinto os direitos individuais, porque a igreja de Corinto tinha todos os dons, era uma igreja rica. Então ela se achava autossuficiente, estudamos isso na aula passada. E Paulo tinha que sempre lembrar ele: você tem que se deixar os direitos individuais em favor do mais fraco, do menor. Ele trata sobre isso, ele ressalta a unidade, que estamos falando desde o início do trimestre, da unidade. Então nós observamos que essa questão da unidade é difícil até os dias de hoje. As pessoas terem o mesmo propósito que o líder tem, o mesmo pensamento que o líder tem, abraçar o mesmo projeto. A igreja que consegue chegar nesse nível, ela vai avançar, ela vai crescer, porque vão estar falando a mesma língua. Louvado seja o nome do Senhor. Então tinha essa dificuldade na igreja de Corinto. Então ele trata isso no capítulo 8. No capítulo 9, que é a lição de hoje, Paulo ilustra esses princípios. Ele vai trazer esse exemplo através da sua própria vida abnegada. Ele enumera vários direitos, os quais fazia jus na qualidade de apóstolo, que essa era a questão que mais inquietava os líderes da igreja de Corinto, porque não queriam reconhecer Paulo como apóstolo. E esse seria o ponto principal desta lição, e os demais pontos 1, os 2 ou 3, a consequência disso. Mas demonstra como abriu mão de todos eles para que o Evangelho, como falei no início, fosse pregado com liberdade, sem obstáculos, ao maior número de pessoas possíveis. Esse é o propósito de Deus. Essa é a chamada, cara. Nós estamos aqui na terra somente com esse propósito. Diz assim, João 15 diz assim: Deus não nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu. Para que Ele nos escolheu? Para só participarmos da reunião? Para só dizermos que somos cristãos? Não. Ele nos escolheu para que nós pudéssemos ir, dar fruto, nosso fruto permanecesse, nosso fruto permaneça. E tem a ordem imperativa de Jesus, deixou sua disciplina por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então essa é a missão de cada um de nós. Mas eu não sou pregador, não sou evangelista, não sou professor, mas você tem a sua família. Nós estamos no congresso de missões da nossa igreja e o tema é evangelizando, né, com a família. Família como parte desse contexto. Você é a sua casa, você é o evangelista da sua casa. Então, para que isso pudesse ser alcançado, então esse foi o propósito de Deus, de chamar cada um de nós, as crianças, o modo delas evangelizar, de trazer outro coleguinha para assistir a aula, o adolescente, de trazer aquele grupo dele para participar do grupo evangélico que ele participa, os jovens. Então cada um tem um modo, de uma linguagem de trazer o seu amigo, e você tem um modo de trazer aquele que está no seu local de trabalho. Então o testemunho, os direitos individuais tem que ser deixado de lado, tudo por conta de quê? Por conta do Evangelho. Glória. É só essa a nossa missão, nós não temos outra missão. A consequência, a bênção que Deus, a prosperidade que vai chegar nas suas mãos é a consequência. Então não vai deixar a sua igreja passar fome, então não vai deixar você sem receber alguém perguntando para Jesus: mas se nós te servirmos, isso perguntaram, Senhor, nós vamos te servir, daqui a pouco vamos falar da chamada.
nós vamos te servir, o que nós vamos ganhar? Porque eles viviam esse contexto. Olha, vocês podem receber 100 vezes mais se vocês acreditarem, se vocês colocarem em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, vírgula, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vão ser acrescentadas. Quando nós entendemos isso, e está o primeiro lugar a Deus, nosso tempo para Deus, essas 2 horas que você dá para Deus aqui, e depois de ir para aproveitar o seu domingo, é muito pouco diante daquilo que Deus fez por nós. Então era isso que Paulo queria trazer à igreja de Corinto, porque ele era o rico, literalmente. Ele tinha todos os dons espirituais, rico espiritualmente, mas precisava entender isso, que o amor tem que ser maior do que a individualidade de cada um deles, que o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Esse é o contexto, isso é o motivo por que o apóstolo Paulo ele insiste com a igreja, com as igrejas que ele passava. Então é nesse contexto que ele vai ter que falar da autenticidade. Ele não precisava falar nisso, mas ele teve que falar, porque não queria aceitar ele como apóstolo. Então essa realidade nós enfrentamos nos dias de hoje. Mas quando o reino de Deus tem em primeiro lugar, a obra de Deus vai fluir tranquilamente. Era esse contexto que o apóstolo Paulo traz. Então, nesta manhã, vamos aqui ao versículo número 1 do capítulo 9. Do Bill Topcom fala sobre autenticidade. Diz assim: não sou eu, porventura, livre, não sou apóstolo, não vi a Jesus nosso Senhor. Acaso não sois fruto do meu trabalho do Senhor? Olha, vocês não são aqueles que eu ganhei para Cristo. E nesse versículo ele faz várias perguntas, só nesse versículo 1 do tema desta manhã, que é o capítulo 9. Então, alguns crentes da igreja de Corinto questionavam o chamado de Paulo, a autenticidade do seu apostolado. E havia aqueles que consideravam até como impostor. Então a presença de Paulo inquietava, porque ele não se preocupava com dogma, ele não se preocupava com ritualismo, ele se preocupava com a doutrina que precisava ser implantada. E quando ele escreve a Timóteo, antes próximo da sua morte, no capítulo 12 de Timóteo, capítulo 4, diz: olha, Timóteo, não deixa de pregar, não deixa de ensinar, não deixa de orientar, porque haverá tempo que as pessoas sentirão comichão de ouvido e não aceitarão a sã doutrina, mas amontoarão para si doutores de si mesmo, ou seja, o seu próprio entendimento, e não aceitarão a verdade. Olha, mas não deixe de fazer isso, daqui a pouco eu vou morrer, eu bati um bom combate, porque não foi fácil o dia a dia aqui, mas eu terminei a carreira e guardei a fé, guardei a doutrina, guardei o ensinamento, era isso. Então me passava por várias igrejas e me preocupava, porque ele era um só. Já disse em outra aula aqui, se ele tivesse essa ferramenta, que nós tínhamos ganhado o mundo todo. Ele ganhou só a Ásia, a Europa. A Ásia e a Europa, aquele perímetro ali. Então ele não era aceito. Mas existia a condição para ser considerado apóstolo. Essa era a questão. Então vamos explicar isso, o apóstolo Paulo dizendo. E vai ficar como um ensinamento para os irmãos. Olha a atenção disso. Por toda a carta, Paulo argumenta com que se perguntasse o que prova que alguém é verdadeiramente um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Isso era diferente, mas a igreja de Corinto tinha essa inquietação. Então ele disse: vamos explicar. Ele mesmo enumera os requisitos: ter visto a Jesus Cristo, trabalhar pelo Evangelho, é isso que ele fez durante toda a sua vida, desde o início, e segundo, produzir frutos, que essa é a nossa chamada. Ele nos escolheu não para ficar de braços cruzados, ele nos escolheu, não, vocês não escolheram, mas eu escolhi a cada um de vós, porque ele conhece até onde você pode chegar, para que vá dê fruto e o vosso fruto permaneça. Esse é o contexto da vida cristã. O que vem depois é a consequência. As demais coisas serão acrescentadas: a casa, o emprego, a família. É consequência. Quando você dá o primeiro lugar ao reino de Deus, isso é uma questão de fé. Se você conseguir passar essa barreira, você vai agradecer a Deus pelo ensinamento e por aquilo que Deus tem proporcionado à sua vida. Então, é nesse contexto. No capítulo 1, ele fala, no capítulo 9, versículo 1, ele traz esse assunto, a questão do apostolado. Então vamos à chamada do apóstolo Paulo. Onde está registrada essa chamada? Está lá
lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículos de número 7, quando da ida, do encontro dele com o Senhor Jesus Cristo. Então, ao escrever, o Lucas, quando ele escreve Atos dos Apóstolos, Dr. Lucas, ele interpreta a conversão de Paulo de Tarso como um ato miraculoso, no momento em que o inimigo, que era ele, declarado de Cristo, transformou-se em um apóstolo de Cristo, um apóstolo do Evangelho. Então, os homens que estavam com Paulo ouviram, mas não compreenderam as palavras. Eles ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa de Cristo. Então, Atos capítulo 9, versículo 7 diz assim. Vamos ler o sucinto. Ele disse: quem és, Senhor? Ele disse o Senhor: eu sou Jesus. E a quem tu persegues, duro é para ti recalcitrar contra o arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém dizer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então, nesse momento, ele teve o encontro, teve a oportunidade de ver a Jesus. Diz a palavra do Senhor, que o versículo de número 13, chegando perto de Damasco, porque ele estava com um desejo de destruir a igreja, os irmãos, diz assim: subitamente cercou-se um resplendor de luz do céu. Então Jesus se revelou lá, então ele viu a Jesus. Então a condição do apostolado é ter visto Jesus. Ele não viveu o momento de Jesus aqui na terra, como os discípulos, os 12 viveram, mas ele teve a oportunidade. E o Senhor tinha um propósito com ele. E mais na frente que existe ainda em Atos capítulo 22, versículo de 9. E aí, nesse momento do capítulo 9, a Bíblia fala que ele estava atônito. Então não deu para ele detalhar. Mas mais tarde, Lucas ele registra, já Paulo declarando como aconteceu. Você então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vê aqui na perícope o discurso de Paulo em sua defesa. Então, a partir do momento ele vai fazer memória de tudo que aconteceu. Quando ele teve esse encontro, quando ele viu Jesus, que essa é a questão da igreja de Corinto. E em Atos de registro sobre isso, você encontra aqui ele dizendo, capítulo 22, versículo 6, ora, aconteceu que indo ele estava contando. Então ficou na memória dele. Então está nitidamente registrado que ele viu, ele pôde registrar no consciente dele. Isso, depois ele perdeu a visão naquele momento, mas no momento que ele teve encontro com Jesus, ele viu Jesus. Os amigos dele não puderam compreender, mas ele viu. Aleluia, Deus. Diz aqui, chegando perto da Damasco, ao meio-dia, de repente rodeou uma grande luz do céu, e aí segue. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se aterrorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Você observa que os que estavam com ele não puderam entender o que estava acontecendo e não puderam ver quem era. Mas Paulo viu, tanto no capítulo 9 como no capítulo 22, nós entendemos aqui que Paulo entendeu e viu. Porque a chamada era para ele. O objetivo que era que ele visse Jesus. E no nosso texto de Coríntios, capítulo, estamos estudando o capítulo de número 15, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, ele mesmo vai dizer, vai ratificar isso. Veja o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 5. E o que foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12, ou seja, está falando que Pedro e os 12 viram Jesus. Depois foi visto uma vez, depois foi visto por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, e por alguns que dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois foi visto por todos os apóstolos, os 12, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque ele estava fora do contexto. Então, aqui em Corinto, Paulo ele vai novamente dizer: olha, eu vi a ele. Então aqui está
nesse contexto que Paulo viu Jesus, que essa era a condição para o apostolado. Então, Paulo viu a Cristo ressurreto, ouviu as palavras, e esse encontro foi tão importante, irmão, que para Paulo, a base da sua afirmação estava nisso. Então, a legalidade do apostolado estava nesse encontro de Jesus, fundamentado na experiência. Quando ele começa o capítulo 9, no versículo 1, dizendo: não sou eu apóstolo, não vi eu a Jesus Cristo, não ensinei vocês sobre ele. Então, considerando que Paulo de Tarso não havia sido um dos 12, além de ser um perseguidor, ele passou a sua necessidade, a sua importância da revelação de Jesus Cristo, levou para um outro horizonte. Ele passou a se entregar à obra do Senhor nosso Deus. E isso não passou dias não. Quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, no encontro que ele teve com Jesus, foi de imediato. Veja o que diz então o capítulo de número 9, versículo de número 6, olha só. E ele, tremendo e atônito, disse-lhe: o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e te será dito o que te convém fazer. E olha que a resposta, ele diz antes: Senhor, o que queres que eu te faça? Então, ele estava decidido. No momento que o Senhor teve encontro com ele, ele fez a pergunta: a partir desse momento eu vou cumprir a ordem imperativa do Evangelho. Eu estava indo para perseguir, mas o que tu queres que eu faça? Olha, levanta-te, entra na cidade, lá vai ser te revelado o que tu vais fazer. Então ele já se entregou à obra de evangelização. Foi algo imediato, não foi trabalhando, não foi como, não vou servir a Deus só no ano que vem, pastor. No ano que vem o Senhor me chama. Não, Deus me chamou já desde já. Não foi nós que escolhemos também, mas eu escolhi a vós. Se ele escolheu, porque ele sabe até onde você vai chegar. Ele passou então de ser um perseguidor para ser um pregador da palavra de Deus. Então, Atos capítulo 9, versículo de número 1 e 2, diz, versículo 2 do capítulo 9, ele era perseguidor, ele pediu carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de contra alguns daquela seita que ele dizia que é homens, que é mulher, e levar preso para Jerusalém. Ele estava disposto a destruir aquela igreja. Mas no momento que ele teve encontro com Jesus, ele disse: olha, o que queres que eu te faça? Qual é agora a minha missão? Qual é agora a minha jornada? Qual é agora aquilo que me é imposto? Então, isso aconteceu com ele por um milagre de Deus. E a sua vida mudou. Atos capítulo de número 9 ainda, do capítulo de número 20, você pode observar que ele se doou. Olha o que diz aqui: e tendo comido e foi confortado, e esteve salvo alguns dias com discípulos que estavam em Damasco. Ainda estamos no episódio do encontro de Jesus com Paulo. E logo, olha o que diz o versículo número 20: não foi amanhã, não foi ano que vem, não é quando depois de passar a pandemia, não. E logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Ele saiu com cartas de Damasco para destruir a igreja, para destruir Jerusalém. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, que ele viu Jesus, ele recebeu a autenticidade do apostolado. A palavra apóstolo do grego significa mensageiro. Essa é a palavra apóstolo. Tem muita gente que quer ser apóstolo, eu quero ser apóstolo, mas a palavra de apóstolo significa mensageiro. Aquele que doa a vida pelo Evangelho, aquele que ele avança dependendo da circunstância, ele avança dependendo daquilo que ele vai passar. Então ele recebeu, e o que interessante que ele questionava, ele quer ser apóstolo, ele viu Jesus. Nós observamos aqui que ele viu a Jesus de Nazaré. Então esse é o ponto da autenticidade. Ele ratifica então todos os versículos, e ele recebeu essa chamada, e esta condição do apostolado não foi invenção dele, não. Paulo vai
escrever a igreja em Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 11 a 13, que isso é uma chamada de Deus em particular. Veja que diz Efésios capítulo 4, versículo de número 11: e Ele mesmo, quem? Deus. Então não foi a igreja de Corinto, não foi a comunidade judaica, não foi placa de denominação alguma que chamou Paulo para essa missão. Diz assim: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Isso aqui são os dons ministeriais. E outros para pastores, e outros para doutores ou mestres. Querendo, para que ele deu? Para aparecer, para ser destaque, para ser só o líder? Não. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu sou apóstolo, Paulo dizendo, eu recebi a autenticidade de apóstolo, não foi para me engrandecer, não. Inclusive eu vou me desfazer, eu vou rejeitar os meus direitos, eu vou renunciar aos meus direitos. É para que o corpo de Cristo seja edificado, é para que vocês, igreja de Corinto, sejam edificados, para que vocês permaneçam na fé, só isso. E essa é a visão, esse é o propósito que nós precisamos ter, da chamada de Deus para nós, sua vida. Até que todos cheguem à unidade da fé. Novamente a palavra unidade. E ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até quando Deus permitir que o reino de Deus seja pregado? Até quando Deus permitir que nós falemos da palavra de Deus? Até quando Deus permitir do dom ministerial que Ele concedeu a nós, seja como pastor, seja como evangelista, seja como mestre, seja como Ele nos chamar, e Ele mesmo deu. Então, nós observamos, irmãos, em Atos dos Apóstolos, que Jesus de Nazaré, ele foi ao encontro de Paulo, porque ele sabia que aquele sagaz dele, ele ia transformar em algo dinâmico do Evangelho. Assim como Pedro, um homem rústico, mas Deus nunca o Senhor separou. Olha, Pedro, tu é muito rústico, tu não serve para mim. Pelo contrário, Deus nos chamou, assim como Ele chamou cada um de nós, porque é Deus que chama, Ele que sabe até onde você pode chegar, Ele que sabe a capacidade que você tem de influenciar o reino de Deus, de pregar o evangelho de Deus, de se doar para Deus. Por isso Ele foi chamado, por isso Paulo ele foi chamado, ele aceitou isso, ele assumiu essa identidade e partiu para a missão. Por isso que ele falou: eu combati o bom combate. Não que ele gostasse de guerra, ninguém gosta de guerra, nenhuma nação gosta de guerra, a nação quer paz, mas o combate não foi fácil, o combate é do dia a dia, porque o evangelho de Deus é assim mesmo, não é fácil. E aí então esse tópico 1 trata desse assunto, e aí os outros são consequência, a autenticidade da chamada, ter visto Jesus Cristo, trabalhar pelo Evangelho e produzir fruto. Então ninguém mais que Paulo, e que nós possamos seguir esse exemplo de se doar pela obra. Subtópico número 2, a autenticidade do direito. Diz assim: a minha defesa, versículo de 3 a 6, a minha defesa perante os que me interpretam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, ou somente Barnabé? Somente eu e Barnabé não temos direito de deixarmos de trabalhar. Nós conhecemos na história de Paulo que ele era fazedor de tendas, e ele escreve que ele fazia isso para não ser pesado para os irmãos. Por que ele fazia isso? Se ele tinha direito, é para que ninguém pudesse colocar aí na parede: olha, tu está aproveitando disso aqui, da tua posição. Não, ele ia fazer a tenda dele, para que não fosse pesado. Por quê? Porque ele queria que o Evangelho tivesse liberdade, irmão. Ele queria entrar em qualquer lugar, ele queria falar diante dos reis. A propósito, quando nós vemos em Atos dos Apóstolos, foi essa a chamada. Quando o Senhor mandou que Ananias fosse ao encontro dele, Atos capítulo 9,
versículo 20 diz assim: diz, porém, o Senhor, falando a Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e diante dos filhos de Israel. Então ele queria carta livre. Então o que ele pudesse renunciar, ele renunciava. Então ele tinha o direito de receber, e isso inquietava os de Coríntios. Sabe, isso aqui inquieta vocês? Então eu não preciso, vocês não precisam disso. Eu não preciso me passar isso. Eu vou rejeitar para que eu possa ter liberdade. E um dos direitos que ele fala aqui é o direito de casar. Ele escreve nos versículos que seguem, diz assim: o segundo direito mencionado por Paulo, do qual ele abdicou, era o de casar. Nesse caso, Paulo teria o direito de pedir à igreja que suprisse a necessidade. E nós já estudamos na lição passada, olha, se alguém não tiver como se manter na sua liberdade, que se case, não fique abraçado. Mas eu escolhi me doar pelo Evangelho. Então ele se abdicou do direito dele. Mas se tivesse de casar, então não teria que depender de algo que a igreja pudesse servir. No entanto, aqui no contexto ele fala que ele teve liberdade para escolher. Sobre o tópico número 3, a autenticidade da liberdade. Eu, porém, não tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me for morrer antes que alguém me anule em glória. Então, em nenhum momento, Paulo ele condena o direito do sustento daquele que vive da obra, que não tem uma outra renda, mas que vive do Evangelho. Nós temos alguns casos em algumas de nossas igrejas, e ele tem o direito de ser sustentado porque vive pela obra. Porque era um contexto comum daquela época e também hoje, nos dias, pode acontecer. Então, o direito do sustento ministerial, do sustento do casamento, e os próximos tópicos falam sobre isso. Ele primeiro defende esse direito como autêntico, e ao final ele reserva-se ao direito de ser livre para abrir mão. Eu sou livre para abrir mão desse direito. Registro então no versículo 15 do capítulo 9 da lição que estamos estudando de 1 Coríntios. Ele trata sobre isso. Então diz assim: mas eu de uma dessas coisas usei e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Então eu estou livre para escolher a quem eu possa, como devo servir o reino de Deus. E aí nós podemos parafrasear ou trazer um contexto do mesmo exemplo de Cristo Jesus. Então Paulo teve liberdade para escolher. Quando nós vemos a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sentimento certo. Então Paulo queria servir, que sendo em forma de Deus, tinha tudo, não teve por usurpação ser igual a Deus, o próprio Cristo, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e cruz. Então todas as fases Jesus deixou que fosse acontecer para que ele pudesse estar no mesmo nível de servo. Então foi a escolha do Filho de Deus. Nós vemos isso, irmãos. Isso é tão uma verdade que lá no Getsemane, no último momento de Jesus na cruz do Calvário, antes da sua morte, ele então começa a conversar com o Pai. Pai, daqui a algumas horas eu estou indo para o Calvário, e aí a minha missão vai terminar ali. E era então um momento de dor, era uma angústia, porque os nossos pecados, porque tudo aquilo estava sobre ele. Um filme passou na cabeça de Jesus, podemos dizer assim: e o cálice é difícil de tomar, se for possível, passa de mim esse cálice, vírgula, se não
seja feita a tua vontade. Então o próprio Cristo, ele teve a liberdade diante de Deus, da escolha, a decisão de nós estarmos aqui, do mundo ser alcançado pela palavra. Ali está o momento da decisão. Tudo poderia ir de água abaixo, mas ele escolheu se entregar por mim, por você, ali na cruz do Calvário. E Paulo, depois que ele teve encontro com Cristo, pessoalmente, isso ficou na vida dele, ficou treinado no Paulo. Ele não conseguia viver seu evangelho. Pois eu tenho liberdade de rejeitar o direito que eu tenho. Então é a autenticidade da liberdade. E aí vem o tópico número 2, que a questão do casamento, e já tratando sobre isso, diz, olha, até Pedro, ele fala, o contexto fala, Paulo menciona o direito de casar e levar consigo a esposa crente, podendo prover a ela a proteção do sustento. Ele era o costume da época os casais cristãos viajarem juntos para pregar o evangelho. Outros apóstolos, especialmente Tiago e Cefas, que é Pedro, eram conhecidos dos coríntios que tinham cada uma sua esposa e podiam desfrutar desse direito. Olha Pedro, né? A Bíblia não fala, abrindo só parênteses aqui, a Bíblia não fala do nome da esposa de Pedro, mas fala da sogra dele. Então certamente ele era casado, etc. E os historiadores contam que ao encontro de Jesus com ele, provavelmente já era casado, mas ainda assim ele se doou pela obra, que é o próximo tópico, o sustento, o direito do sustento. Versículo número 7: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Está falando do soldado. Olha, um soldado, quando vai para a guerra, ele vai precisar do armamento, ele vai precisar do alimento. Mande os soldados com fome para uma missão. Ele vai fazer, cadê o katana? Primeira coisa que ele fala, não é necessário de jeito nenhum. E não reserve o soldo dele para voltar, não, porque volta. Vai dar problema para o comandante. Então nenhum soldado, nenhum exército vai para uma batalha a custo de si mesmo. Eu não vou para a guerra, porque ele não vai precisar se equipar, vai vai precisar do alimento. Então Paulo faz esse contexto. Quem jamais vai à guerra à própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Então o apóstolo era considerado como um ofício, né? O apostolado era considerado naquela época como um ofício, um trabalho em prol da igreja, que exigia um esforço e dedicação muito mais do que agora, porque era muito mais difícil, não tinha todas as tecnologias, não tinha os meios, não tinha o tempo em si. Então a administração era difícil, porque era o início da obra, o início da igreja, e não era tão aceito como hoje. Então alguns dos apóstolos, pela importância da missão, até pelo chamado que receberam de Cristo, e aí nós podemos ir para a decisão de cada um deles, do sustento que Deus proveu para eles, e escolher abrir mão das suas próprias profissões para se dedicar à maneira exclusiva da pregação do Evangelho. Então o Evangelho de Lucas, mesmo que escreveu o Atos dos Apóstolos, Lucas capítulo de número 5, nós vemos a história da chamada dos discípulos. E aí nós vamos ver novamente que é Deus que escolhe a cada um de nós, independente da profissão, da circunstância. E quando Deus escolhe, temos que entender e perguntar para Deus qual é o caminho que eu vou seguir. Foi isso que Paulo fez. No momento que ele teve encontro do Senhor, o que queres que eu faça a partir de agora? Qual é a página da história que tu queres escrever na minha vida, no teu reino? E nós vemos aqui então da chamada dos discípulos, da pesca maravilhosa. Não vou ler porque o tempo é bem curto, mas aqui em Atos capítulo 5, a Bíblia diz que eles eram pescadores e tinham pescado a noite toda. Pedro, Tiago, João, Pedro, então era o líder da pesca. A pesca era a economia daquela época, era um trabalho que dava mais renda. Eles viviam daquilo ali e tinham pescado a noite toda e não alcançaram nada.
Parafraseando assim, ele se sentou, entrou no barco de Pedro e ficou ouvindo aquilo ali. Aquelas palavras ficaram moendo no mente dele. Quem é esse que está falando que você entrou no meu barco sem pedir licença? Muita gente faz assim, ele te chama, porque ele precisa de ti, ele precisa da tua missão. Paulo era um perseguidor, mas Deus transformou a vida dele, mudou o projeto dele, mudou o plano dele. Jeremias diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os projetos de Deus são outros para nós. Até que nós queremos que nossos projetos se realizem, mas se Deus não quiser, não vai realizar. Quando está envolvido na chamada, vai ter que seguir a ordem imperativa de Deus. Veja Jonas, olha, vai pregar em mim, eu vou para Tarso. Tá bom. Então, quando estiver lá dentro do peixe, tu vai voltar, porque tu vai ter que cumprir a minha missão, a ordem soberana de Deus, a vontade soberana de Deus, que pode alcançar a nossa vida. Então, ele entrou no barco de Pedro, e depois que terminou, ele disse: olha, agora sim, eu vou te provar, concluindo, eu vou te provar que eu sou capaz de abençoar daquele que crê em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Vai para o alto mar, pesca no mesmo lugar. Já era de manhã, não tinha como dar peixe. Olha, eu sou pescador, Pedro falando com Jesus, porque ele era questionador. Não vai dar peixe, porque pescamos a noite toda, mas porque tu mandas. E depois que eu ouvi a tua palavra, eu pude acreditar que tu és o Cristo, Filho de Deus, tu és tem algo diferente, porque tu mandas, eu vou para o alto mar. Se Deus te mandar ir para o alto mar, vá. Se Deus te mandar voltar e rever os conceitos da tua chamada, faça. Eu vou para o alto mar e vou lançar a rede. A Bíblia diz que ele pegava uma grande quantidade de peixe e teve que chamar os seus amigos. Tudo bem. Economicamente, aquele ali dava para o mês todo, até o ano todo. Então Jesus provou que quando você doou, ele doou o barco para Pedro. Quando nós doamos o nosso tempo para Deus, quando nós doamos a nossa vida para Deus, quando nós doamos até mesmo uma parte das nossas finanças para Deus, que é o nosso dízimo, a nossa fé daquele que crê, Deus é capaz de recompensar. Aleluia, Deus. E ele estava então com tudo na mão. E agora? Por que fizesse isso? Porque eu quero provar para você que se buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas não serão acrescentadas. Mas ele tomou uma decisão, diz aqui o versículo número 11: e levando os barcos para a terra. A ferramenta de trabalho dele é uma decisão pessoal. Por isso que Paulo fala do direito de renunciar. Deixaram tudo e o seguiram. Não estamos falando nesta manhã que você tem que deixar a casa, pelo contrário. Mas Deus te deu uma ordem, então tem que colocar diante da vontade soberana de Deus, em priorizar o reino de Deus na sua vida, querido aluno e professor. Esse que fala o próximo tópico, a liberdade para renunciar. Os coríntios, eles se orgulhavam do seu direito, mas Paulo, ele tinha algo de se orgulhar. É de abdicar do seu direito. Posso me orgulhar que eu posso rejeitar o meu direito por conta do não orgulho, diz o comentarista. E é exatamente pelo fato de Paulo haver aberto mão do seu direito que ele tem liberdade de pregar o evangelho plenamente. Era somente por isso. Olha, eu vou abrir mão do meu direito, eu vou abrir mão daquilo que eu tenho direito como cidadão romano, como e também um cristão, como aquele que ensinou vocês, para que o evangelho possa ter liberdade, para que eu possa falar claramente, para que eu possa ser útil para o reino de Deus. Era somente isso, não era para a glória dele, não era para ser exaltado, era para que o evangelho pudesse pregar. Essa era a recompensa de Paulo. Já que os apóstolos que pregam sem cobrar, sem exigir o seu direito, como um benfeitor espiritual do servidor de Cristo em Corinto, ele tem o direito da liberdade de pregar o evangelho a todos, com toda a autoridade, até aqueles que criticavam em ajudar. Então ele queria ter liberdade, era renunciar para pregar a todos, que é o próximo tópico que já estamos encerrando. Esse próximo tópico aqui
fica como dever de casa. Eu vou fazer tudo para com todos, para eu, como diz o nosso texto, que pelo menos salvar alguns. Eu vou fazer de tudo, me fazer de fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos, e fazer de tudo para com todos, a fim de que de algum modo alguém possa se salvar, alguém aí de Corinto possa se salvar. Esse é o contexto da nossa lição. E o último item, ele fala: olha, essa renúncia que eu apresento para vocês tem um prêmio. Então todo aquele que luta de tudo que se abstém e os faz, no versículo número 25, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Ele faz um exemplo aqui, que como na igreja de Corinto, o esporte, né, era o auge. Olha, esses que aí perto de vocês, essa comunidade, se renuncia a algo para que possa ganhar uma coroa sem significância material, eu rejeito alguma coisa para que eu possa ter a vida eterna. Então os atletas daquela época se sacrificavam para receber algo que ia se desfazer. E esse mesmo esforço do atleta que se esforça para chegar primeiro, para lutar, Paulo diz: olha, esse mesmo esforço eu faço para que o reino de Deus, para que o Evangelho possa ter liberdade, porque ele tinha entendido a chamada. Nós observamos em todo o contexto, em todo momento da vida de Paulo, tanto das cartas que ele escreve, como do início da sua chamada, ele nunca disse não. Ele nunca encontrou barreira, ele nunca colocou dificuldade. Ele escreve a segunda carta, quando falando sobre isso, por tudo que ele passou. Não para a defesa dele, para passar a igreja que ele estava situando. Então, por isso, uma boa parte do Novo Testamento tem o registro desse apóstolo. E fica então com um ensinamento para nós esta manhã, você, aluno, professor da escola bíblica dominical, e você que nos assiste em sua casa, e você possa entender o chamado de Deus na sua vida. Nós vamos nos colocar em pé nesta manhã, vamos encerrar a nossa transmissão. Eu peço aos irmãos que permaneçam, o nosso pastor tem uma palavra a trazer à igreja nesta manhã. Vamos estar orando ao Senhor, nosso Deus. A nossa aplicação pessoal é essa: a vida cristã não é regida somente pelos direitos, mas pela renúncia deste em favor do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando. Você que está em sua casa, tem uma necessidade, quer aceitar Jesus como Salvador, você pode dobrar os seus joelhos, dar a sua família, depois nos envia uma mensagem e nos visite aqui na passagem dele, Filho da Bênção, na parte da Pedreira. Pai querido, nós te louvamos nesta manhã, Senhor, agradecido por esta oportunidade, quando aqui estivemos, Senhor, nesta grande sala de aula, trazendo os ensinamentos, meu Deus, do apóstolo Paulo, para com nossas vidas, para esta sala de aula, vendo cada professor, cada aluno. Soberano eterno Deus, toma a primazia, aqueles que em sua casa estão te aceitando como Senhor e Salvador, meu Deus, que tu possa alcançar com a bênção da salvação. Alguém que está enfermo, Senhor, possa receber a bênção da cura divina. É os irmãos que estão presentes aqui neste lugar, Senhor, que a tua graça seja contra a tua igreja, e assim, Senhor, dá-nos um domingo de bênção neste lugar e em nossas casas. Te oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante a palma de suas mãos, você que está presente, e você que está em sua casa também receba as bênçãos de Deus. De grande